Opa, estamos entrando. Boa noite. Vamos começar assim, ó. Caô, cabecilha e Xangô. Xangô, meu pai, amarra os inimigos e dá um nó. Xangô, meu pai, amarra os inimigos no cipó. Estão queimando velas para me derrubar. Eu já fiquei doente, meu pai, sem poder andar. Agora estou aqui pedindo a paz, Xangô, e volta essa macumba no peito de quem mandou. Caô, cabecilha e Xangô. Hoje é um dia de radiação dessa frequência aí, dentro do sincretismo para quem é do Banto Ameríndio. Ele sincretiza o São Pedro, né, da religião aí católica, que é o Xangô Agojô. Então, eu começo a live de hoje com essa cantiga, que ela possa trazer para vocês aquela justiça que vocês precisam e que vocês tenham muita cautela quando forem pedir alguma coisa a Xangô, porque Xangô é justiceiro. E independente dele estar ao seu lado e de ele reger o seu ori ou estar com você, você tem que ser muito correto quando pede justiça, porque o machado corta para os dois lados. Então é esse aí, o recado está dado, sejam todos muito bem-vindos. Meu Deus, meu amor, Lael tá aí, Cris, oba, que coisa boa, sejam muito bem-vindos todos vocês, Johninho já chegou aí também. Cris, aqui tá frio, você imagina 12 graus no Rio de Janeiro, Cris? Pois é, a gente aqui não tá acostumado com isso, mas eu adoro, adoro. Gente, ó, adoro essas coisas, acho muito fino, muito chique, ó, eu adoro óculos, chapéu, touca, eu gosto muito, vocês gostam? Eu gosto. Bom, Johninho já chegou aí, vou colocar ele aqui na live, Eric entrou, Tereza, salve, salve o povo da Holanda, salve o pessoal de Portugal, da Alemanha, sejam todos muito bem-vindos ao Influenciando Positivamente. Hoje, mais uma terça-feira de live com convidado. Eu tenho a honra de receber aqui o cara que é pequenininho só no tamanho, mas é um gigante no trabalho que ele faz. Hoje eu vou conversar com o Johnny Sena, naquele bate-papo leve, tá? Vocês não esperem aqui coisas profundas, intensas e sinistras relacionadas à exopolítica, não, porque hoje eu quero que o Johnny se apresente para vocês com mais profundidade. A gente vai falar sim do trabalho dele, mas é uma conversa mais levinha, tá certo? Bom, eu quero aproveitar que tem uma galera que está aqui online com a gente ao vivo e já dar um recado. Cris Loureiro, que está sempre aqui comigo, sempre, ela não falta uma. A Cris é uma queridíssima, ela vai estar aqui também fazendo live. Lael, meu amor, meu lindo, meu amigo querido, também vai estar aqui comigo. Gente, eu tô muito fina, né? Eu tô muito chique. Olha quanta gente legal que eu tô recebendo. E o mais legal é que o Johnny me contou que é a primeira vez que ele vai fazer uma live no Instagram, né? Porque ele costuma fazer live com gente grande, né? E faz no YouTube e por aí vai. E aí ele tá fazendo aqui comigo. Olha que alegria, gente. Ai, tô muito feliz. Ó, eu vou aproveitar, tô parecendo até o Faustão, né, com os comerciais, mas deixa eu aproveitar rapidinho, aproveitando o ensejo, já que tá chegando, a gente tem aí o Conexão Sensorial, workshop vivência, com práticas e exercícios para vocês se divertirem, aprenderem com certeza, mas o principal, ser leve, se divertir. Tem gente aqui que eu tô vendo que já tá inscrita. Tem gente que vai estar comigo lá em São Paulo, né, dona Cris? Tem gente que vai estar lá também com a gente no Rio, né, seu Lael? Então vai ser muito bom. Se vocês puderem, acessem aí, se inscrevam. Rio de Janeiro, dia 17 de julho, não sei porque que eu começo de trás para frente. E São Paulo, dia 10 de julho. Gente, não, pera, agora a conexão vai cair. Agora tem que fazer um negócio aqui, ó. Ó quem tá online aí na minha live, senhor Fábio Santos, do Educação Consciencial. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo.
Então vamos convidar o Johnny, que eu já falei pra caramba. É, Cris, o Fábio Santos me chamando de Smurf ao vivo aqui, ó. Ele é o papai Smurf, né? Peraí que eu vou chamar o Johnny. Johnny, vamos lá, Johnny, começar. Isso aí, querido, todo mundo te aguardando. Porque o pessoal vem aqui terça-feira não é para ver a minha fuça, não. É para ver a fuça do convidado, porque eu fico aqui, ó, o tempo inteiro. Adoro sua versão LSD, lá, ele fala que eu fico... tá vendo o arco-íris ali atrás? Ursinho carinhoso? Então, é isso, Fábio Santos. Opa, olha lá, a luz é a escuridão. Ó, que coisa linda, Salve, equilibrada. Noite. Olha o equilíbrio. Ai, vou até tirar o casaco que me deu calor. E aí, Johnny, seja muito bem-vindo. Deixa eu tirar esse casaco aqui que eu não tô aguentando. O prazer aí, tá no tour de lives da Ju, né? Com todo Olá! mundo. Prazer, Aqui, honra estar aí com Johnny. você. Deixa eu dar Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui. O Johnny tava preocupado que lá, nesse momento agora, onde ele mora, nos confins do universo, porque o Johnny mora numa realidade paralela, né? Então, Aqui, ó. em outra... em outra... Isso, é tipo um buraco negro ali, um negócio assim, né? Isso. E aí o Johnny lá são 6 horas da tarde. Aqui são 7, lá são 6, 7. Então a gente está começando a live um pouco cedo para ele lá e tem ruídos, crianças, cachorros, igual aqui. Vocês já ouviram? Deu uma quietada aqui agora, mas não é garantido. Opa, que maravilha! Mas é só para vocês ficarem tranquilos que se houverem os ruídos, né? Tá tudo bem, tá? Não é nada demais sobrenatural, certo. Não. É só a vizinhança mesmo. Igual acontece aqui, quando a gente escuta um forró, o cachorro late, a criança grita, tá tudo certo, né? Então, Johnny, vamos lá, se apresenta para quem não te conhece. Johnny Sena. Eu costumo falar que eu sou um pesquisador, nada além disso. O que eu faço aqui na Full Disclosure Brasil, né? Eu pesquiso sobre coisas diversas e eu apresento para as pessoas. A Full Disclosure Brasil aqui é como se fosse um diário aberto, né? Até agora tem sido assim. Daqui a um tempo as coisas vão mudar um pouquinho para melhor, mas vai manter a mesma ideia, só um pouquinho mais abrangente. Mas é basicamente isso. Eu pesquiso bastante coisa, sempre fui muito curioso. E tudo que eu sempre pesquisei, que tive mais interesse, eu busco trazer aqui, compartilhar com as pessoas as coisas que eu vou achando, que eu vou encontrando, o que eu vou analisando dessas informações, né? E para encontrar outras pessoas que também sejam assim, né? Que também pesquisem, que também estejam nessa mesma linha aí que a gente. Johnny, tá vendo aí, ó? A cachorrada começou a latir aqui. Que eu peguei uma cadelinha, vou contar a história, eu tenho que quebrar o... Não dá, gente, eu não consigo, eu não tenho ritmo, tá vendo? Eu sou meio assim, acelerada. Tá ótimo. Tô com uma cachorrinha aqui em casa, que veio aqui cruzar com o meu cachorro, contando as intimidades, é triste, né? Mas eu passei o dia hoje numa tentativa de auxiliar essa cachorrada aqui, então pode ser que tenha um barulho diferenciado, é que eu tô com mais um cachorro em casa hoje, tá? Bom, Johnny, você diz que é só isso, que é só um pesquisador, mas eu acho que as pessoas que te conhecem e conhecem o teu trabalho, que estão aqui, que te acompanham, veem que não é só um pesquisador. O Johnny não é só. O Johnny é um pesquisador. É o melhor pesquisador que nós temos na atualidade, que trata dos temas que você trata. Não conheço nenhum outro. Se conhecer, me apresente, porque... para mim só tem você. Já até procurei, mas não tem. Então não é só um pesquisador. O Johnny Sena é o pesquisador. Beleza? A partir de agora a gente continua assim, nesse ritmo? Então tá bom. Agradeço e aceito. Então, gente, o Johnny trata... Eu acho que a maioria de vocês que estão aqui, que estão entrando pelo canal dele, tem um pessoal que eu não conheço, que eu nunca vi, então acredito que venha do teu canal. Tem uma galera que está aqui, que está sempre aqui comigo, que está acompanhando todas as lives, né? Então, por que eu estou fazendo esse adendo? Para que vocês entendam que o Johnny, ele faz um trabalho, que ele vai explicar mais detalhadamente o que é o trabalho dele. Foi esse o intuito, né, de eu trazê-lo aqui. E para que vocês entendam que são assuntos muito complexos, tá? Que eu, Juliana,
particularmente, fico enlouquecida. Tem hora que eu não quero nem ouvir nada, porque dá um nó na minha cabeça e eu falo, não quero mais, sabe? Então, você tem que ter além de um conhecimento de causa, né? Porque quando você pesquisa, você acaba tendo um entendimento maior, você tem que ter um discernimento e tem que ter uma facilidade de administrar essas informações de forma que elas não interfiram, né? No teu campo, no teu dia a dia, porque são assuntos muito delicados e muito complexos. E quando eu falo que o Johnny é o pesquisador e que ele faz isso com maestria, não é brincadeira. E eu trouxe o Johnny aqui hoje para ele contar um pouquinho para a gente o que levou ele a buscar esse caminho, né? Porque todos nós que começamos um trabalho ligado ao facilitar o despertar, né? Dos nossos amigos, dos nossos seguidores, o nosso próprio despertar em primeiro lugar, obviamente, nós temos uma linha, temos algum porquê de seguir algum caminho específico. Então, hoje o Johnny, ele vai contar pra gente o que levou ele a seguir esse caminho. E aí, se vocês quiserem, no decorrer disso, irem colocando perguntas aí pra gente responder, por favor, sintam-se à vontade. Então, Johnny, a palavra é sua. Conta um pouquinho pra gente o que te levou para esse caminho de pesquisas tão complexas. Então, não foi diretamente, não. Porque quando eu comecei a pesquisar esses assuntos, eu nem... quem não conhece ainda o trabalho, a gente fala sobre extraterrestres, sobre projetos secretos aí, mundiais, né? Entre outras coisas. E quando eu comecei a pesquisar essas coisas, nem em extraterrestres eu não gostava, não acreditava, não queria saber desse assunto. Eu não gostava de assunto de extraterrestre, não gostava de assunto futurista, não gostava e ainda não gosto de assunto de zumbi, e entre outros temas, assim, coisas que eu já tinha eu já não, de cara eu já não gostava, né? Não era do meu interesse. E esse tema que eu estudo hoje, que eu pesquiso, era um desses temas que eu não gostava. Não acreditava, não gostava mesmo. Só que isso começou bem antes, né? Eu comecei a pesquisar primeiro sobre religiões. Apesar de eu nunca ter feito parte de nenhuma, assim, ser membro do grupo e tal, tá ali, nem ativo, nunca fiz parte. Mas eu sempre tive interesse, porque era meio... Eu ficava meio fascinado, assim, com o mistério de algumas coisas, era muito curioso, e queria saber, né, o que tinha acontecido, passado, as coisas do passado, coisas do Egito, coisas, né, história da Europa, do Brasil, essas coisas, né, coisas que me intrigavam. E aí comecei a pesquisar muito religiões, né, começar a entender. Depois que eu estudei bastante religião, eu comecei a ver que certas dúvidas que surgiram depois, né, não conseguia responder na religião porque era muito, em alguns aspectos era meio limitado, né, em alguns aspectos. Mas foi um ótimo ponto de partida. Sem esse ponto de partida, eu não teria chegado nos assuntos que eu cheguei depois. Eu comecei pesquisando todas as religiões, eu tinha uma dúvida, né? E aí aquela dúvida eu buscava em todas as religiões qual era a resposta que eles tinham. Aí eu pegava todas essas respostas, analisava, né, comparava e depois colocava a minha opinião sobre aquilo. Depois fazia uma mistura disso tudo e aí que eu chegava em alguma resposta minimamente ali, né, satisfatória. E aí, para cada assunto que eu tinha uma dúvida, que eu tinha curiosidade, eu fazia esse processo. Depois das religiões, eu comecei a pesquisar, que decorreu disso, né? Muita coisa de história de países, de povos e tudo mais. Nada muito, assim, extremamente profundo. Não sou especialista nessas áreas, mas tudo o que eu queria saber eu pesquisei e tive ali algum tipo de resposta. E depois de história, cheguei a estudar um pouco de política, porque uma coisa foi levando a outra, né?
E aí estudei bastante política também, de diversos lugares. E depois disso tudo que eu cheguei a conhecer o programa do Corey Gould, do David Wilcock, né? Achei lá na internet. E, e eu achei muito bizarro aquilo no começo, não caía a ficha, né? Não caía a ficha, só que como eu já tinha estudado muita coisa antes, eu não rechacei logo de cara. Falei, não, calma aí, não estou entendendo, mas eu quero entender. Aí fui acompanhando mais, né? Fui dando uma certa atenção devida ali. E aí, depois de um tempo, já um ano depois que eu estava acompanhando, que caiu a minha ficha. Que eu fui entender o que realmente se tratava tudo aquilo ali. Né? Que eu comecei a entender o panorama geral do que eles estavam falando, né? E sobre o que eles falavam? Eles falavam sobre o sistema que existe, né? Não só na Terra, mas no sistema solar também, né? Em outros planetas e tudo mais. Basicamente. E nesse primeiro momento eu conhecia só eles dois, né? E depois, nesse mesmo tempo, eu já estava estudando inglês por conta própria. Fiz o básico numa escola de inglês e depois o resto eu fui estudando por conta própria. E até acompanhar eles, que era legendado, né? Isso também me ajudou, entre outras coisas. E depois que eu consegui aprender ali minimamente em inglês, consegui ouvir inglês sem legendas, aí eu comecei a encontrar outros informantes como ele, né? Como o Corey, e outros pesquisadores como o David Wilcock. E aí sim expandiu muito mais ainda as informações que eu tinha, que eu conseguia, né, obter para poder analisar e fazer um panorama maior ainda. E aí, nisso tudo, eu percebi que aqui no Brasil, muitas poucas pessoas falavam do assunto, sequer sabiam do assunto, até porque aqui no Brasil poucas pessoas falam inglês, né? Se a gente for comparar os 200 e tantos milhões que tem aqui, então tinha muito pouca pessoa. E aí eu pensei, poxa, mas o pessoal precisa saber isso daqui, né? É interessante e eu preciso de mais pessoas pesquisando o assunto para a gente trocar ideia, para a gente não dá pra fazer tudo sozinho, né? E aí eu falei, não, vou começar a compartilhar para a galera descobrir que isso existe, aí as pessoas vão criar interesse e vão começar a pesquisar sobre o assunto. E aí eu comecei no Facebook, a página Full Disclosure Brasil, comecei a compartilhar coisas sobre esse assunto, né? E, e aí estamos aí. Até hoje, eu comecei a Full Disclosure Brasil lá em janeiro de 2018. E a passos lentos, né? De vez em quando, postava alguma coisinha. Aí de uns 2 anos pra cá eu comecei a pegar mais sério. Ainda não tá do jeito que eu quero que seja. Eu falo para alguns amigos que a Full Disclosure Brasil não começou ainda. É como se eu tivesse ainda num processo de treinamento na prática ainda. E Então, mas em acho breve que vai travou. começar de verdade. Voltou? Johnny, agora voltou. Voltou? A gente Então, eu tô parou nesse quando processo. você. Isso, quando você Pode estava falar. falando que a página tem 2 anos, que agora você começou, ainda não é o que deveria, mas Isso. que agora você movimenta mais. Isso, aí agora foi basicamente o que eu falei mesmo e não cortou muito não. E aí agora, daqui a alguns meses eu vou começar de fato o trabalho aqui na Psicologia Brasil para poder levar mais informação para as pessoas de uma maneira mais organizada, mais bacana, mais arrumadinha, mais organizada. E aí eu tô nessa aí faz esses 4, 5 anos aí, mas a caminhada começou lá atrás com outros assuntos, né, com todo um background diferente. Estudei magia também, assim, por conta própria. Todas essas coisas Adoro. relacionadas eu já estudei. Não nada profundamente, não, como eu falei, né? Não sou especialista em nenhuma dessas áreas, mas tudo que eu queria saber desses assuntos eu pesquisei. E aí depois que eu entrei nessa dos programas espaciais secretos e dessas coisas. E estamos aí. Johnny, eu vou te fazer uma pergunta, assim, que é uma curiosidade minha, que talvez de repente seja também do pessoal que está assistindo a gente. Ouvindo você falar, né, eu acompanho a página desde que ela começou, mas Então, a uma coisa, sensação. o áudio tá 100%?
tá picotando. Tá ok, perfeito. Não tá não, tá Beleza. picotando não. Eu acho que para todo mundo tá igual. Assim, parece que você já tá ali, tudo bem, você tá há 5 anos, a página tem tantos anos, mas a sensação é de que você sempre fez e que você sempre existiu com a Full Disclosure, que a coisa sempre teve ali, né? Porque a quantidade, você fala que ainda não tá do jeito que deveria, que precisa organizar. Aí eu fico olhando aqui, eu falo assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Porque a minha página é uma zona. Ele tá falando que a página dele tá precisando ser organizada, é um troço tão arrumadinho, tão bonitinho, um conteúdo tão bem explicitado, não é mesmo? Mas a curiosidade não é isso, isso é só uma das minhas. Johnny, você acha que quando você começou a fazer as suas pesquisas, né, obviamente todos nós passamos por esse processo de pesquisa, de estudo, para que a gente consiga chegar em algum ponto específico que seja aquele que a gente precise trabalhar, né? Então, a gente não pode simplesmente chegar e sair falando assim. A gente precisa de uma base. E quando você fala, eu não estudei profundamente, eu estudei, né, o superficial, mas é porque você precisava de bases. Então, a gente entende que você não tinha que se aprofundar em nada, porque você não ia fazer parte daquela escola. Você ia fazer parte, você estava montando um quebra-cabeças, complementando o que você precisava para desenvolver o seu trabalho. E a curiosidade que eu tenho, talvez as outras pessoas tenham, né, é que a gente costuma falar que a gente faz downloads, né, que a gente tem os insights e que levam a gente para determinadas situações e assuntos e temas e tratativas. E você estudou tantas escolas, né, as escolas esotéricas, herméticas, as escolas de magia, mesmo que superficialmente, religiões, história, ciência, tecnologia, e aí vem para a política, porque você não cita aí, mas dentro dos assuntos que você trata, você teve que estudar sobre tecnologia. E eu entendo quando você fala que eu não gostava de certos assuntos e tudo mais, porque tem alguns assuntos que até hoje eu também sou meio reticente, obviamente que são assuntos diferentes, mas sou meio reticente, então eu entendo isso. Agora, a questão é, você acredita que essa passagem que você fez superficial por todas essas bases que trouxeram o mínimo de conhecimento para que você juntasse, né, um aglomerado de informações e começasse a divulgar o trabalho que você faz, veio além, né, dos estudos? Você acredita que teve alguma interferência, alguma intervenção externa no sentido multidimensional ou espacial mesmo, ou espiritual? Você acha que existe alguma conexão dessa? Olha, eu diria que sim. Sim, mas como eu não sou assim, eu não entro muito nessa parte pessoalmente, né? Eu entro assim, aliás, eu não entro muito nessa parte assim publicamente. Pessoalmente, eu tenho meus processos, tenho, né, minhas questões e tudo mais. Só que, e aí até hoje, eu sei que sim, né? Tem um certo envolvimento, sim. Só que, até porque, em certos aspectos, acaba sendo natural, automático. Só que muito disso, eu acredito que a maior parte venha da minha própria hierarquia, né? Me lembrando informações que eu já sabia e que a gente esquece, que acontece com todo mundo, acontece assim também. E talvez uma pequena parte venha, às vezes, digamos assim, amigos lá de cima ou amigos do outro lado, né? Que não são exatamente da minha hierarquia, mas estão ali, né? Juntos. Então acredito que a menor parte seja assim e a maior parte venha da minha própria hierarquia mesmo. Quando é uma questão de download, né? Também eu diria que 40% do que eu trago é download e o restante é pesquisa mesmo de dados de outras pessoas e tudo mais. A parte que eu trago de download
é realmente quando está muito difícil, que eu não consigo encontrar uma fonte que fale sobre determinado assunto específico, e aí eu pesquiso muito, e aí esse processo acaba meio que, como não encontro a fonte, o processo acaba puxando o download meio que à força. Ou ele vem, né? Mas. E aí acaba completando algumas lacunas. E só que da mesma forma que as informações que eu pesquiso, que eu pego de fontes, eu não acredito nelas 100%, né, em nenhuma. É um processo de pesquisa, a gente não é crença, né? Ah, é torcida, eu gosto desse, não gosto daquele. Não. Eu pesquiso diversas fontes, pessoas que eu gosto, pessoas que eu não acho tão legal, mas eu pesquiso porque o importante é a informação. Então, até as informações das pesquisas, quanto as informações que vêm de download também, a minha própria hierarquia, eu também não aceito 100%. Então, eu incluo como mais uma das fontes de pesquisa minha, mesmo quando vem como download. Mas certamente tem sim. Eu tenho algumas situações que eu não abro para as pessoas, mas eu tenho diversas Sim, situações não aí que tem que já abrir. aconteceram. Sim, diversas situações que já aconteceram que me trazem sim, informações, experiências. Eu E, fiz mas essa tem sim. pergunta, né? Não é. Você não tem que explicitar nada, a gente não precisa Não, explicitar sim, eu nada, mas sei. é uma Uhum. curiosidade, né? Porque acredito que muitos tenham também, e eu sempre falo aqui o seguinte: quando a gente entra em alguns processos, seu Lael que está aí assistindo, né? Ele Salve, sabe Léo. bem. Grande Léo. Ele sabe bem. A gente às vezes tem umas lembranças, tem umas memórias, tem algumas coisas que estão lá, né, no subconsciente ou em algum nível, e a gente precisa puxar isso de volta. E estudar, ler, pesquisar dentro de áreas específicas ou diversas podem auxiliar não só a gente, que eu toquei nesse assunto para que as pessoas que estejam do outro lado, elas recebam essa informação e consigam assimilar o que eu estou tentando trazer e mostrando para vocês, né, que o Johnny também tem os processos dele, a Juliana também tem, e todas as outras pessoas que trabalham e que estão aqui botando o rosto, né, para vocês numa internet. Caraca! Tenho que parar tudo. Olha quem tá aí, Ozzy! Beijo, Salve, Ozzy. Ozzy! Então, as pessoas que têm a O coragem de Renzo botar também tá aí. Salve, Renzo. Renzo, grande Renzo, que tem a coragem de botar a cara aqui, sabe? Que tem a coragem de falar sobre certos assuntos que muitas vezes vão ser apontados, vão ser julgados. Você acha que as pessoas não falam lá? Chegou o louco do que acha que tem guerra nas estrelas. Você acha que o povo não abre lá a tua página e não fala isso? Quando eu falo aqui 99,9%. exatamente. Aí tem aqui a Juliana vem falar, não, porque a gente vai se conectar aqui, vai expandir a chamatrina. Olha lá a mística maluca, que vê fada e duende. É isso, a gente é julgado o tempo inteiro. E aí as pessoas ficam assim, tá, mas de onde você pegou essa informação? Tá, mas como é que você sabe de tal coisa? E é o que você falou e que eu Uhum. achei sensacional. A gente pesquisa, a gente estuda, a gente vai atrás, a gente se vira, revira, faz tudo o que pode e o que não pode para conseguir desenvolver um trabalho com seriedade, mas também tem esse outro lado, né? De trazer as informações que a gente já carrega dentro da gente, através desses estudos e pesquisas que a gente faz, né? Que nos conectam com a nossa consciência superior e devolvem para a gente uma memória, uma lembrança que já existia, que estava ali guardada. Só que, gente, isso não é só de quem está com a cara aqui, não. Isso está disponível para qualquer um. Para Sim, qualquer então, um de então, vocês. que nem você tinha falado do discernimento, e que agora você também falou que vem para todo mundo, realmente, esse download, né, que a gente chama, ou inspiração, né, vem de diversas formas. E isso vem para todo mundo, a todo momento, quando a pessoa se conecta com ela mesma, mesmo sem ela perceber. E só que o que acontece? Eu acredito que isso venha de uma, digamos assim, um download bruto, né? Vem um monte de informação ali
E se você não tiver a outra parte, né, que é a prática do estudo, da pesquisa, da análise e tudo mais, você não consegue discernir esse seu download bruto, né, não vai conseguir refinar ele e entender ele. Então, por isso que as duas partes se complementam, né, são importantes. Porque se a pessoa só faz o download bruto sem ter nenhum conhecimento de estudo sobre nada, ela vai interpretar muitas vezes, né, interpretar mal o próprio download dela e não vai entender direito a mensagem que ela própria recebeu dela mesma, né? Então, Exatamente. Aí quando não tem essa base de estudos, né? Quando não tem um fundamento para tirar o download bruto, pegar a parte líquida ali e trabalhar isso, ou a pessoa enlouquece, mas é enlouquecer sim, mesmo, é ficar doida, doida de sim, pedra, de surto, de manicômio e por aí vai. literalmente. Ou a pessoa começa a entrar num processo místico de seres de luz e por aí vai, e aí se perde no caminho, a informação não chega como deveria e vira uma zorra total, é um negócio E a pessoa caótico. também não consegue discernir se o download é dela mesma ou de outros, né? Seres aí Exatamente, que às vezes exatamente. jogam informações aí propositalmente para mexer com a cabeça da gente. Exato. Porque, cara, ó, gente, ó, a gente tá falando do Johnny aqui, tá falando do trabalho dele, mas olha que bacana como o Johnny tem um entendimento, ele é o cara que fala de exopolítica galáctica, que fala dos assuntos dele. Mas olha, isso é conhecimento, isso é sabedoria, aplicação daquilo que ele estudou. Porque mesmo que ele não tenha se aprofundado em vários assuntos, como ele disse, olha como ele consegue colocar de uma forma sábia e fácil de ser assimilada, né, por todos nós, sobre assuntos tão sérios. Eu estou achando sensacional, Johnny, porque a gente veio te trazer para falar do teu trabalho e você está ensinando a gente aqui uma série de coisas. Isso é maravilhoso. O Grandiosi está Né? Imagina. colocou aqui, é exatamente isso, ó, confirmar tudo por pesquisas e estudos faz bem para o espírito lúcido. É exatamente isso. Então não dá para a gente ficar aqui achando que o negócio está vindo e agora eu estou aqui, ó, só recebendo informação. Mas não, gente, a gente tem que ir atrás e se basear para poder argumentar e colocar isso de uma forma clara, porque é até perigoso quando a gente não faz isso, né? E E principalmente, outra coisa ó, importante também é que o estudo é contínuo, né? Ele não acaba. Você não ai, pode cara, achar isso é muito bom. É não pode muito achar bom que a ouvir gente isso. estuda um assunto, que nem eu estudo, os assuntos que eu estudo, muito, só que eu não posso achar que eu já entendi o assunto. Não, eu sempre deixo claro para as pessoas que quando eu estou passando alguma informação, é o entendimento que eu tenho até aquele momento, né? Então, conforme a gente vai pesquisando mais, vai entendendo mais, vai ganhando mais experiência de vida também, a gente vai conseguindo entender melhor as coisas. E aí, às vezes, algo que você achava que era mesmo exatamente daquele jeito, que você acreditava muito, depois você descobre que não tem nada a ver. Você que estava interpretando errado, né? Então, Cara, mas o legal disso, Johnny, é a nossa capacidade, eu digo a nossa do ser humano, não de todos, né? Porque tem gente que a gente finge que nem existe, mas a maioria das pessoas é isso aí, Tiesco, verdades temporárias. Tem essa capacidade de olhar uma coisa, porque não tem acordo com o erro, né? Não tem medo de errar. Porque se a gente tiver medo de errar, a gente para de pesquisar agora. Se a gente tiver medo de errar, a gente desliga é, essa câmera aqui e se tranca, se enclausura e acabou. Porque a gente vai errar, gente. A gente que está aqui na frente de vocês, que está pesquisando e passando informação para vocês, e o que o Johnny falou há uns minutos atrás, anotem e leiam e lembrem todos os dias. Não acreditem em tudo, não acreditem na gente. Pesquisem, estudem, busquem por vocês, tá? A gente tenta trazer informação, mas a gente pode falhar. E nós vamos falhar, porque nós estamos humanos. A gente faz de tudo para acertar, mas não é sempre que isso vai acontecer. E ok, tá tudo bem.
quando a gente tem a capacidade de reconhecer que errou e vir aqui, da mesma forma que a gente veio explanar uma situação, vir aqui e falar, olha, eu tô vindo aqui porque a coisa não é bem assim. Então, eu revi, repensei, estudei novamente, encontrei o erro e eu acho que a gente pode mudar a perspectiva. Caraca, e aí vai, meu filho, tá tudo certo. O Johnny teve um tempo atrás, né, que ele fazia um tipo de trabalho no canal dele e depois ele foi modificando e ele já está dizendo que vai fazer mais uma modificação. E o Johnny é um cara que é muito claro. Ele é muito honesto com o que ele traz pra gente, né? Com o trabalho que ele desenvolve. E eu achei muito bacana, naquele dado momento, quando ele foi lá, você fez uma carta aberta, não foi, Johnny? Falando alguma coisa no canal, que eu não lembro agora o que foi, mas que na época aquilo pra mim foi assim, foi o que me fez ficar ali, porque do assunto eu não entendia lufas, né? Lufas. Mas eu falei, vai que uma hora dessa eu consigo absorver alguma coisa. E quando eu li aquela carta aberta do Johnny, eu falei, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E tô aqui. E ele tá aqui comigo. E a gente hoje tem um contato diferente, a gente tem uma amizade muito bacana, né? Eu admiro demais o trabalho que ele faz. Não à toa eu disse, e repito, e vou dizer até o final da live, ele é o pesquisador, ele não é só um pesquisador. Tá? Então, quem não conhece o Johnny, vai lá, corre lá, segue as redes sociais da Full Disclosure Brasil. Eu não sei nem se eu estou falando o inglês perfeito, porque o inglês é um lixo. Ai, arrasei, gente. Estou muito feliz agora, porque o Fábio só me arrasa quando eu falo inglês, sabe? Ele fala, nossa, parece até minha sobrinha de 4 anos. Ela, não, titia, não. Tipo, fica quieta que você está toda errada. Então é isso, gente. Tem que marcar uma live um dia. Marcar uma live um dia, nós todo mundo junto aqui. Eu acho que no Instagram agora dá pra pôr até 4 pessoas, né? Ao vivo. Eu não sei. Eu sei que começou a subir um negócio aqui de alguém me pedindo aqui pra entrar na transmissão. Eu falei, gente, quase que eu aceitei. Eu vi aqui, eu falei, apertei o botão, não sou ruim de tecnologia e de exopolítica galáctica. Agora, Johnny, tem o pessoal fazendo umas perguntinhas aqui, que eu acho que... Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Marília, Johnny, quais as atualizações sobre a Aliança da Terra? Ela realmente existe? Ai, meu Deus, que assunto tenso. Existe, Johnny? Quais as atualizações? Conta aí. Então, existe. Mas o que é difícil, assim, das pessoas entenderem, né? Mas eu me incluo nisso. É o que é isso. Exatamente. Existe. Mas quando a gente se depara com esse assunto de aliança terrena, como eu chamo, a gente geralmente começa a pesquisar isso já com alguns pré-conceitos que a gente carrega, e aí a gente acaba achando que essa tal aliança da Terra é aquilo que a gente acha que ela é. Só que se a gente não se aprofundar na pesquisa, a gente fica nessa. Mas se a gente se aprofundar na pesquisa, a gente começa a entender melhor o contexto geral da coisa. E aí a gente percebe que não era exatamente como a gente imaginava. Isso para todo mundo, independente de como a gente acha que se é de um lado, se é de outro, se é de nenhum, enfim. Mas a aliança terrena existe, digamos assim, é uma ala do que a gente chama de governo oculto da Terra, né? Mas é o sistema de controle da Terra e quem faz parte dele. Eu chamo de crime organizado global. É um nome mais literal. E essa aliança da Terra existe, né? Como vários grupos que a gente coloca numa mesma cesta, né? Porque todos eles estão contra esse tal do governo oculto. Só que eles também faziam parte do governo oculto, né? Aliança Terrena. Então, a princípio a gente acha que eles estão querendo, né? Lutar pela gente, lutar pela humanidade, contra o governo oculto da Terra. E assim, até certo nível, muitos deles acreditam nisso.
né? Até certo nível, eu acredito que sim, legitimamente. Mas não acredito que seja a intenção de quem está lá em cima, mesmo na aliança terrena, né? A ideia que eu tenho hoje é que é só uma forma diferente de fazer a mesma coisa que o governo oculto tem em mente, né? E que está aí seguindo sua agenda. E muitas coisas eles conseguem ter sucesso até hoje, né? Mesmo com essa resistência da aliança terrena, porque tem muitos aspectos aí, muitos pontos dessa agenda que favorecem os dois lados. Então, tem muita coisa que acaba acontecendo porque favorece os dois lados. E aí, em alguns outros aspectos, eles brigam entre si pra gente não. Pra gente estar na mesma situação aqui. Eles lá em cima, a gente aqui, e é isso daí. E pra mim, deixa eles brigar lá. Quanto mais eles brigarem entre eles, melhor. Aí, pegando um gancho aqui, a Abigail pergunta: esse governo são codependentes? De certa forma, sim, porque eles vêm de linhagens, todos eles vêm das mesmas linhagens desde há muito tempo já, desde há muitos séculos já. E eu diria até milênios, mas para não aprofundar muito, mas há muitas décadas, muitos séculos aí, é as mesmas linhagens, basicamente, né? Uma coisinha outra muda ali, configurações mudam, mas é sempre o mesmo pessoalzinho que está lá. E essas duas facções, digamos assim, tem uma terceira, mas não vou entrar aqui, se o pessoal quiser perguntar, eu até falo sobre. Mas essas duas facções aí, elas são codependentes, sim, porque o que me parece, né, se eu não estiver errado, mas o que me parece é que eles têm muitas diferenças. Uns são mais cruéis e não estão nem aí para a humanidade mesmo. Outros são menos cruéis, eu diria, né, tem até um certo nível de empatia, mas é, não chegam a ser, nossa, bonzinhos, né? Então, ninguém é também, né? Nem a gente aqui. Mas eu acredito que independente dessas diferenças que eles têm, algumas menores, algumas maiores, eu vejo assim que existe uma agenda em comum entre eles e que essa agenda em comum, como não tem ninguém contra ela, ela vai acabar se cumprindo aqui na Terra, na materialidade, né? E não tem muito o que a gente fazer. Até porque se está nesse caminho e parece que não vai ter jeito, é porque a humanidade está cocriando também, né? Em os dois lados. A humanidade cocria, os caras lá em cima manipulam, e aí um ajuda o outro sem querer. A cocriação Mas humana é o combustível, né? então. Se não fosse a cocriação, a manipulação deles não ia funcionar 100%. Então é a corresponsabilidade aí das pessoas e da manipulação e de todo mundo. Mas essas duas facções aí, como na pergunta, são de certas formas codependentes, sim. Beleza. Aí, ó, Matheus colocou aqui uma coisa. Calma aí que eu tô tentando ler, Matheus. Ô, Johnny, pode falar sobre a ascensão de Júpiter? O quão daquilo bate com a realidade? Tem muita coisa ali como é que eu posso dizer? Que assim, no processo criativo de filmes, livros de ficção científica, séries, essas coisas, qualquer tipo de arte assim inspirada, o que eu tenho para mim é que todas essas coisas, o cara que faz, que inventa aquilo, né, ele sabe que é uma ficção científica, que ele está tendo a criatividade dele para fazer aquilo. Só que eu acredito que toda essa inspiração e criatividade venha, às vezes, misturado com muito download, entendeu? Às vezes eu acho que é um download bruto que a pessoa faz e ela transforma aquilo, né, na obra dela, de ficção.
Então, por isso que a gente vê, entre outros motivos, mas por isso que a gente vê muita coisa em filme de ficção, série, livro e tudo mais, que é, em alguns aspectos, parte da realidade, né? E esse filme em específico, eu faz um tempo que eu assisti, mas eu lembro de algumas cenas, assim, de um pouco da história. Tem muita coisa ali que condiz, sim, com o que eu pesquiso aqui. Não tudo, né? Lógico que nunca vai ser 100%, mas tem bastante coisa ali que é bem interessante, pelo menos. Vou fazer um adendo aqui ao que você colocou sobre os filmes e livros e afins, né? Dois, na verdade. O que você disse sobre as pessoas fazerem downloads e trazer as informações, sim, pode acontecer sim, Tem, e é uma isso, parte disso, né? sim, uma parte, obviamente. E outra também é que todos nós desdobramos noturnamente, uns com Sim, lembranças e exatamente. outros não. Uns desdobram para trabalhar e outros para fazerem merda e outros para fazerem, enfim, coisas aleatórias. Então, muitas pessoas são levadas também para alguns lugares e trazem, ao acordar, esses registros, tá? E esses registros já são, de alguma forma, talvez uma preparação para o que vem. Alguns, né, diretores, alguns filmes e livros, enfim, vem preparando a humanidade de uma forma muito lenta, né, para os processos que vêm acontecendo. Outros já trazem informações de realidades paralelas, simultâneas e multidimensionalidade e jogam dentro de um contexto de ficção e por aí vai, né? Fazendo talvez uma programação também. Então, alguns filmes chegam a... Alguns filmes, gente, tá? Não são todos. Vai falando sobre alguns assuntos, olha o que acontece. Espera aí que eu vou botar o Johnny aqui de novo, só um minutinho. Deixa eu catar ele aqui. Espera aí. Caiu, gente, caiu. Eu falo que vocês têm que assistir a live no ao vivo, porque se a gente não assiste no ao vivo, pode acontecer uma internet de cair, uma treta aí de acontecer, e aí dá essa zica doida aí, ó, e fica todo mundo sem live. Tá vendo? Fica todo mundo sem live. Agora estão me vendo? Dá um joinha aí se vocês estão me vendo, para eu poder convidar o Johnny aqui de volta. Tá todo mundo me vendo? Dá um hello aí para mim, se vocês estão vendo a live. Ah, eu não acredito. Caiu, voltou? Estão vendo? Então, não. Beleza, ok, tá, travou tudo. Viu por que a gente não pode falar abertamente de um monte de assunto? É isso aí, dá essa merda aí. Entendeu? Tô chamando o Johnny aqui de novo. Aguenta aí que ele já vem. Gente. Pronto, o Johnny tá de... Viu, Johnny? A gente começa a Pronto. falar dos negócios aleatórios assim, aí dá essa merda aí, ó. Entendeu? Então, eu vou cortar aqui o que eu tava falando, mas só para vocês saberem que tem filme que até 70%, 80% daquilo ali, ó, é real, tá? Então, vou cessar essa minha fala, né? Porque eu fui vetada, eu fui cortada, tirada de time. O Johnny sumiu na escuridão. Pra mim, você travou pra mim aqui e não apareceu mais nada. Eu saí, eu falei, eu vou sair, entrar de novo, porque
Menino, que loucura, né? Eu me travei que estava reconectando. Eu fiz várias caretas. Tomara que ninguém tenha visto. Falei, não acredito. Lei língua, fiquei puta. Acontece, tem jeito. Pra variar, né? Gente, pra variar. Não, mas Johnny, essa minha versão, como diz o Fábio, ele fala que eu tô aqui no Instagram, né? Eu tô numa versão LSD, Ursinhos Carinhosos. E Nossa, porque andei tendo uns downloads aí que eu tô muito assim, cara, eu tô tá mais muito calmo. good vibe. Tô felizinha, as coisas estão assim fluindo muito, tá tudo muito dando certo, é muito bom, né? Maravilha, aí sim. É, maravilha. Então, Johnny, a gente está caminhando para o fim do nosso encontro, né? E a gente hoje ainda tem trabalho para fazer, né? Daqui a pouco. Sim. Eu queria muito te agradecer por ter aceitado o convite, por estar aqui comigo, agradecer pelo seu trabalho, pedir para você aqui publicamente que você apenas continue, que siga, e se tiver que mudar, fazer alguma coisa diferente, faz, mas só não pare. A gente precisa do seu trabalho, a gente precisa de você, tá? Porque nós não temos pessoas que fazem o que você faz, da maneira como você faz, tá? E eu queria muito te agradecer por isso, além do seu trabalho também pela sua humanidade. Gente, quem já teve o prazer, tá, de estar com o Johnny é um cara hiper, ultra, mega educado, prestativo, pau para toda a obra. O cara, ele fala que entende um pouquinho disso, daquilo, mas eu acho que ele entende de tudo. Porque ele Tá longe ainda. ajuda. Não, ele ajuda muito. É tipo uma pessoa que faz muito bem ter do lado, sabe? E é uma pessoa que eu quero que vocês sigam mesmo, que acompanhem, que estejam com ele, porque o trabalho dele é muito importante pra gente. E eu quero muito que o Johnny continue e cresça, porque ele merece muito, muito mesmo, sabe? Cada conquista dele, eu tô aqui, ó, ao vivão aqui falando, porque é do coração, é o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu sinto, é a minha opinião. Se vocês que estão aí do outro lado não concordam, é problema de vocês, me perdoem. Mas para mim esse cara é um gigante. E ele merece muito, muito mesmo o carinho de vocês. E o meu, por ter aceitado estar aqui comigo e por ser um parceirão. Viu? Obrigada, Johnny. Obrigada mesmo. E que a gente Imagina, eu que possa fazer agradeço. outras lives. E aí, gente, em outras lives, a gente faz, de repente, no YouTube da vida, quando eu acabar essa sequência de lives, eu vou começar a migrar para o YouTube. Então me segue lá o Full Disclosure no YouTube também, influenciando positivamente no YouTube. Sigam os canais para que os canais continuem funcionando, tá? Desculpa, até me engasguei aqui, que eu falo pra caramba, tô falando mais que Silvio Santos. Você quer falar alguma coisa, Johnny? Não, eu queria agradecer você também por ter convidado aí, pela amizade também. Sempre que eu tô com vocês é uma maravilha, vocês sempre me tratam muito bem. E é isso aí. Mas eu vou falar pro pessoal aí da mudança. Vai mudar o nome daqui, vai mudar ó, a foto, vai mudar tudo daqui. E daqui nos próximos meses, né? Eu vou avisando antes pro pessoal não estranhar. Vai ser uma mudança lenta, mas firme. E isso aqui vai ficar melhor ainda as coisas, tá? Não vou deixar de falar das coisas que eu já falo, eu vou falar delas, só que eu vou falar mais e de uma forma mais aprofundada, mais bacana, eu vou incluir as pessoas nesse processo de pesquisa, vou, né? Enfim, mais pra frente eu vou abrindo aí pro pessoal, mas vai ser um projeto bacana. Vai ser algo diferente, mas melhor. Ó, gente, primeira live no Instagram tá aqui, ó, influenciando positivamente. Divulgando já, dando uma deixinha das mudanças aqui, ó, no influenciando. Ah, eu tô muito, Exclusivo, muito exclusivo. besta, cara, exclusivíssimo, muito bom isso. Gente, eu acho que tá todo mundo passando por esse processo, né? É uma necessidade, porque a forma de fazer as coisas, eu não sei do Johnny, se é uma questão dele pessoal. A minha, além de ser uma questão pessoal,
É uma questão de influências aqui também, assim, ó, que vem, e que eu preciso também fazer algumas coisas, a logo, né, e tudo mais. Eu estou trabalhando nisso, mas eu não tenho, né, essa facilidade que esses meninos têm, cara, porque eu vou te falar, ô gente, para Tamo criar aí. conteúdo, criar coisa, meu Deus do céu. Tamo aí, Não precisar de alguma aguento. coisa, o, Olha, gente, o que Renzo fofo. Eu falo que ele também. ajuda, tá vendo? Eu tô falando, ele é demais, não dá. Então a gente está nesse processo e é interessante, porque eu não sabia, tá, gente? Apesar da gente se falar, da gente ter contato e tudo mais, eu não sabia desse processo que o Johnny está passando. O Johnny não sabia do processo que eu estou passando de mudança também. E o Renzo também mudou o trabalho dele, É, sabe? A Cris está entrando também num processo de mudança aí e tudo mais. Então eu estou achando isso muito maravilhoso. Se for para ajudar, se for para facilitar a vida dos outros, a nossa vida, vamos que vamos com força. Não precisa, não importa o tempo, se é devagar, se é rápido. A gente só precisa ir, só precisa seguir. E é isso, gente. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente, que tiveram a paciência de ouvir os meus causos e dos assuntos sérios também. Obrigada a todos vocês que estão aqui a todas as terças-feiras. Obrigada mais uma vez ao meu querido Johnny por ter aceitado o convite. E nos vemos na semana que vem. Não vai ser na terça-feira, vai ser na quinta-feira, mas eu vou divulgar aí. A gente vai ter o Daniel Nancai aqui com a gente. Depois a gente tem Daniel, vai vir fazer um negócio aqui bacana que eu ainda vou divulgar. A gente vai ter o Lael, vai ter a Cris, vai ter o Adriano Camargo, herdeiro da Jurema. Cara, vai estar aqui ó, um sarapatel de crioulo doido maravilhoso. Vocês vão amar, tá? e tem as lives que você já fez também, né? Fala pro pessoal assistir aí, que tá tudo gravado, né? Acho que deu. Isso aí é da Juju. Eu vou colocar tudo lá no YouTube. É que eu tô com um pouco de dificuldade, mas uma hora eu consigo colocar todas elas lá. Obrigada, viu? Obrigada a todos vocês. Tá fazendo que vai dando Joninho, certo. Joninho, tô morrendo de saudade, Joninho. Eu espero ver logo você a em gente breve. Logo. Tá, logo. Vou acreditar que logo. O logo nosso é o final sempre do daqui ano, uns meses, né? Daqui a uns meses. Mas dessa vez acho que vai ser mais rápido. E é isso. Tomara. Obrigada. Gratidão a todos. Beijo, meus vagalumes lindos. Até a próxima. Valeu, gente. Beijo, Joninho. Depois tem mais live, hein? Tem mais. Até já. Beijo.